fonte, né? No caso, quem chegar na margem do rio para caçar peixes, para se locomover, sair do lugar onde estão e para um lugar melhor, e por aí vai. Alguém tem que tomar iniciativa. Alguém tem que tomar a dianteira. E aí muitas das vezes você vai quebrar a cara, mas é muito melhor você tentar, e debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da obediência à palavra, você tentar, mesmo que num primeiro momento não dê certo, e você depois aprimorar a ideia, do que você ficar na letargia, do que você ficar na inatividade, e você ver as coisas passar, e você ficar esperando os outros. A pior frase que eu já vi alguém construir na vida: alguém tem que fazer alguma coisa. Essa frase para mim é a frase mais neutra que existe no mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é alguém? Alguma coisa o quê? Não vai ser feito nada. Simplesmente a mídia hoje, inclusive eu também sou um pouco vítima dela, que eu me alimento um pouco disso. Existe hoje uma mídia alimentando indignação. E aí uma notícia de crime, de assalto, de situações, pobreza, miséria, tal, não sei o que. Só que eles lançam em você, geram indignação, você fica indignado, mas você não sai do sofá. Você continua indignado no sofá. Então, essa indignação liberou em você, com certeza, e talvez até algumas enzimas, algumas coisas assim na sua corrente sanguínea, que trazem em você, muitas das vezes, algumas coisas que são prejudiciais, né, que prejudicam o seu corpo. E aí você tem as doenças psicossomáticas, por exemplo, na qual você, a partir de um pensamento, a partir de um estado mental, você vai castigando o seu corpo com aqueles sentimentos, aquela negatividade, aquilo que é, muitas das vezes, prejudicial. Devia gerar em você uma ação, então aquilo existe por um motivo. Por exemplo, você está numa situação de risco, o teu corpo produz adrenalina. Para quê? Para correr. Agora, adrenalina para continuar sentado, então aquilo perdeu sentido. Então, quando o corpo gera adrenalina, é para quê? Para você sair de uma situação de risco, você correr. Agora, muitas vezes você fica lançando aquilo no teu corpo sem necessariamente produzir uma ação. E aí aquilo foi totalmente em vão, foi totalmente... Aonde você tem esse tipo de frase, alguém tem que fazer alguma coisa, ou seja, não vai ser eu, é alguém. E tem que fazer alguma coisa, ou seja, também não sei o quê. Então, em vez de ficar se indignando e gerando esse tipo de sentimento, de sensações inúteis, completamente sem razão, é melhor você falar: eu vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas roupas que eu sei que eu não uso mais, eu vou levar até um lugar onde pessoas vão distribuir para outros que precisam. Eu vou tirar do meu salário uma parte, comprar uma cesta básica e levar na instituição. Eu vou, durante um certo período, 6 em 6 meses, vou num lugar aí no orfanato, né, contar história para algumas crianças. Ou vou num asilo. Ou vou num sanatório, quem tem um pouco mais de coragem. Tá lá um monte de gente abandonada, que a família nunca mais vai ver. Pronto. Alguém fez isso. Pronto, é uma ação. Ah, mas tudo bem, você foi no orfanato. Ah, mas também tem os drogados, mas também tem os prisioneiros, mas também tem não sei o quê, mas também tem não sei o quê. Meu irmão, você não vai resolver o mundo inteiro. Mas se você fizer isso aqui, pronto, você já se responsabilizou por essa parte. Um outro também despertar com a sua ação, ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo isso. Eu vou também tomar vergonha na cara, vou fazer isso também. Né? E aí quando você vê, você tem uma ação dinâmica coordenada que começa a gerar efeito. Começa a impactar a sociedade. E aí a igreja, ela perdeu muito disso. E a igreja, e aí eu também estou no meio, tá? Eu não sou isento. Eu estou no mesmo bolo aqui. Eu também percebo isso. Por exemplo, lei de Eusébio de Cesareia, a igreja das perseguições. Quando você vê, por exemplo, narrativas de Eusébio, que fala de uma grande peste, olha só a situação, né? Uma grande peste que teve no Império Romano, e eu nem sei que peste era, mas sei que teve uma mortandade muito grande, e da mesma forma como hoje, as pessoas sempre com aquele medo da contaminação, e Eusébio fala, até os parentes mais queridos, mais amados, eram abandonados, semi-mortos, nas ruas, com medo da contaminação. As famílias com medo da contaminação. Aí Eusébio diz, somente um grupo na terra tinha a coragem de acolher essas pessoas e de enterrá-los. E aí Eusébio fala, os cristãos eram o único grupo que recolhia esses doentes para casa, cuidava deles,
muitas das vezes, depois de cuidar dessa pessoa, enterrar, eles mesmos se contaminavam com isso e depois eles precisavam dos mesmos cuidados. Então, as pessoas olharam e falavam, esses cristãos são idiotas, eles são loucos. Olha só o que eles estão fazendo. Só que essa ação que o cristianismo tomou nesses momentos, ela gerou mais impacto sobre a sociedade de sua época do que quaisquer poderio militar, bélico, filosófico, de oratória, qualquer outro poder que o homem possa desenvolver e desempenhar. O Império Romano, ele ruiu diante do cristianismo, não é porque os cristãos tomaram armas e foram para cima dos soldados, mas sim porque os cristãos, eles apresentaram para o mundo algo que nunca tinha sido visto, que é o amor. Então, o amor não interesseiro, um amor autêntico, um amor verdadeiro, um amor divino, um amor sobrenatural, um amor movido por Cristo, cuja fonte era o amor de Cristo. Uma vez que Cristo é para nós a fonte, esse manancial que nunca tem fim de amor, esses cristãos que estavam imbuídos desse amor e que agiam motivados por ele, impactaram a sociedade, de modo que a sociedade da época não conseguiu mais negar que os cristãos de fato são um grupo muito especial, um grupo muito diferenciado, um grupo que é movido por algo que não é encontrado em nenhum outro. Aí quando a mesa virou, os cristãos começaram a se multiplicar absurdamente. Em vez dos cristãos acabarem por causa dessas pestes, dessas guerras, dessas perseguições, os cristãos se multiplicavam, tanto que um escritor da época chamado Plínio, ele escreve uma carta e ele diz, esses cristãos eles são mortos constantemente, os lugares que eles cultuam são invadidos, as pessoas são intimidadas, são mortas, são castigadas, são torturadas e eles continuam crescendo. Ele diz, eu não sei o que fazer mais. O imperador manda a ordem para matar os cristãos. A gente vai, pega eles, coloca no teatro, joga leões, corta eles ao meio, crucifica eles, queima eles, e eles se multiplicam. E aí, por que eles se multiplicavam? À toa? Não, por causa da ação, da atitude, da liderança. Né? Por causa desse posicionamento que eles exerciam. E aí, quando você vê esse tipo de coisa, você vê a quebra, né, de paradigmas. Você vê, de fato, uma ação que se torna marcante para a sociedade, que é onde foi representado, né, por essa imagem aí, da pessoa que dá esse salto e que de fato se torna referência para os demais também darem esse salto, também tomarem essa iniciativa, também saírem da letargia, também saírem do comodismo, tá certo? E o líder, como ele coloca, líder como condutor, líder como dirigente e líder como condutor, é o líder que está acessível aos liderados. É o líder que não promove distanciamento entre si e os liderados. É o líder que está no meio do povo, que está no meio das pessoas, que está ali para, de fato, prestar a ajuda, prestar o auxílio, prestar o esclarecimento que for necessário. O líder precisa, em alguns momentos, se distanciar, porque ele tem que ter uma ação que incentive o povo a sair do seu estado de letargia e entrar em ação e ser mais dinâmico. Então, ali você precisa de um distanciamento. Você precisa ver além. Você precisa pensar de uma forma além daquilo que é lugar comum. Agora, em alguns momentos, você precisa estar no meio deles, inserido com eles. Né? Saber quais são as suas aflições, saber quais são as suas necessidades, saber quais são as suas preocupações. E isso só pode ser feito se você está no meio deles. Diferentemente da postura, por exemplo, que tinham os acadêmicos da Idade Média, inclusive de onde surgiu a palavra aluno. A palavra aluno é uma das piores palavras que tem para definir uma classe de pessoas, porque aluno é sem luz. Esse A é negativo. Então, aluno, ou seja, uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa sem luz. E o professor que ficava na cátedra, e essa cátedra era a cadeira do professor que era mais alta que a dos alunos. Então, o professor é a luz, ele está acima, e os alunos, as pessoas que estão nas trevas, estão abaixo dele, recebendo ali aquelas informações, aquelas instruções. Recebendo luz, talvez. É a luz dele, exatamente. Só que há aquele distanciamento entre o acadêmico, que sabe todas as coisas, e os alunos que não sabem absolutamente nada. São tábua rasa, né, que o mestre vai imprimir nela. Então, não tem interação, não tem um convívio, não tem uma troca de informações. Mesmo que as informações que as pessoas tragam para você
não sejam muitas das vezes informações de qualidade, mas são meios de você fazer a verificação daquilo que elas precisam. Então, quando você está próximo das pessoas, e o líder precisa ter também esse aspecto de estar junto aos liderados, você consegue perceber quais são as suas necessidades, você consegue perceber quais são as suas dificuldades, desde que você seja acessível a elas. Agora, por que é importante a gente estudar isso? Porque, infelizmente, está surgindo, e a gente tem visto alguns lugares já adotarem essa postura, está surgindo uma mentalidade que não pertence ao meio eclesiástico, vamos colocar assim. Não pertence ao nosso meio. E nós temos visto pessoas comprarem ideias de outros meios e aplicarem aqui, sendo que essas ideias não fazem parte, não pertencem à lógica de onde estamos. Tá certo? Por isso que eu coloquei no começo da aula. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é um regimento militar. Então a forma de liderança aqui, meu irmão, é outra. É diferente. Você tem que entender a dinâmica desse ambiente, a dinâmica do ambiente eclesiástico. Tem pessoas comprando ideias, e aí você tem muito o surgimento hoje de um tal de pastor coach. Então o coach é muito importante e ele tem o seu determinado lugar de atuação. O coach, o conselheiro, né? A pessoa que traz aquelas informações importantes para a liderança, aquelas ferramentas boas, né, de interação com o grupo, de produtividade, tirar o melhor das pessoas, excluir as pessoas que estão atrapalhando a dinâmica do funcionamento daquela empresa. Agora, quando você compra essa ideia, você traz para a igreja, você começa a enxergar nas pessoas, não filhos e filhas de Deus que precisam a cada dia se aperfeiçoar e que vão desenvolver os seus talentos, mas você vê produtividade ou improdutividade. É quando você começa a olhar pela questão de produtividade e improdutividade, você vai querer sempre premiar e valorizar aqueles que têm alta produtividade. E você vai querer sempre excluir e esconder aqueles que têm baixa produtividade. E aí quando você tenta implantar isso na igreja, você vai ter um conflito com a Sagrada Escritura. Porque é o próprio Jesus que disse que para uns deu 10, para outros deu 3, né? E para outros deu 1. Não, deu 5, deu 2 e 1 talentos. Então, Cristo ele já sabe o que esperar da pessoa que deu 5. Espera 10, porque ele sabe que ele tem 5 talentos. Mas a pessoa que tem 2, ele espera 4, e não 10. A pessoa que tem 1 espera 2, e não 6, não 4. Ele sabe que aquela pessoa só tem aquele talento. Aquela pessoa tem limitações, tem problemas diversos, né? Deficiências. Então, ele foi chamado também, porque todos foram chamados. A porta da graça se abriu e chamou a todos. Só que Cristo sabe o que esperar de cada um. Então, pessoas que têm uma capacidade cognitiva absurda, pessoas que têm assim, uma inteligência extraordinária, um QI elevadíssimo, ele sabe que essa pessoa, sendo capacitada, ele vai poder usá-lo para levá-lo para os lugares mais inacessíveis para as outras pessoas. Só que aquela pessoa, por ter essa capacidade, ele não se tornou melhor do que aquele outro que tem uma capacidade menor, reduzida. Porque tanto esse quanto aquele recebem o mesmo salário. Aí você tem aquela parábola, né? Do que foi chamado no começo do dia, o que foi chamado no meio e o que foi chamado no final. Quando chega na hora do pagamento, o mesmo dinheiro. Porque ninguém ali está fazendo uma troca. Não é uma relação de troca, é uma relação de graça. Todos foram chamados na mesma graça. Todos entraram pela mesma porta, que é Cristo. Então, mesmo que ele tenha capacidades diferentes, mas nenhum foi salvo pela sua capacidade. Todos, pela sua própria capacidade, iam para o inferno. Todos foram salvos pela graça. Então, a igreja funciona numa dinâmica diferente. Por isso que Cristo falou, no meio dos povos, das nações, uns dominam os outros e os maiores querem se colocar sobre os demais. Só que entre vós não será assim. Mas quem quiser seja o maior, sirva. Aí ele inverte a coisa. Ou seja, quem tem ambição e quer ser o maior, quer ser o líder, pronto, esse é o servo. É o que vai estar disponível para melhorar e para ajudar a vida de todos os demais. Tá certo? Então, quando você tem a lógica de Cristo, tem uma inversão. Pode falar. Esses pastores coach, a gente também tem que prestar bastante atenção a respeito do que eles pregam, que muitos distorcem as escrituras. Eu já vi um dizendo que ele era o centro do coração de Jesus. Aí você vê, a pessoa cria a teoria, adapta a Bíblia à teoria. E não submete a teoria à Bíblia. Então ela vai fatiar a Bíblia para só pegar aquilo que cabe na sua teoria.
Só, ele entende que é assim, pronto, ele vai só pegar o versículo que corrobore. Os que vão contra isso, aí ele põe de canto, ele deixa de lado. É um perigo. E eu vejo muitas vezes essa manifestação, e você vez ou outra vai ver isso. Você tem determinadas igrejas, só aquele grupo canta, só aquele grupo prega, só aquele grupo tem destaque, e os outros somem. Por quê? Porque aquela igreja está vendendo um produto. E muitas das vezes, quando ela se torna midiática, mais ainda, ela vende um produto. Então, quando você pega o grupo de louvor, é só os mais bonitos e mais afinados. Por quê? Porque é um produto. Ele está vendendo um produto para a mídia. Quando vai pregar, é somente as pessoas com alto nível acadêmico. E que não necessariamente são pessoas consagradas. Não podem ser, não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento para que sejam. Mas nem sempre são. Mas às vezes tem uma capacidade de oratória absurda. Tem oradores com tanta capacidade que pode fazer você chorar, pode fazer você rir, pode fazer você se engajar num propósito, tá certo? Então, você tem técnicas de manipulação. E quando você chega nesse nível, aquilo que eles estão construindo com o nome de uma igreja se tornou outra coisa. Aquilo é uma empresa, aquilo comercializa a Bíblia e recebe ofertas. E vende o produto para a mídia. É quando você tem esse tipo de coisa, você não tem mais a mentalidade de família. A igreja é muito mais uma família do que uma empresa ou um destacamento militar. Porque na família você tem integrantes da família que são gênios, outros que são retardados, outros que são vagabundos, outros que são pessoas extremamente trabalhadoras. Todos eles integram a família. E não é porque a pessoa é um vagabundo que você vai jogar na rua. Você fala, não, vamos ajudando aqui, vamos incentivando, dando lição de moral às vezes chamando atenção, às vezes também procurando um emprego, lá abrindo uma porta de emprego, e você vai ajudando. Agora, uma pessoa que é um grande gênio, você sente orgulho por ela, você honra ela, mas também você, na ceia de Natal, todos sentem na mesa. Não é porque um é mais, não, ele vai sentar na mesa, outro sentar no chão. Não, todo mundo senta na mesa. Todo mundo aparece na foto. E a igreja, para mim, ela tem muito mais de família do que de empresa ou de destacamento militar. Então, quando você tem essa situação, tem pessoas na igreja que você sabe que elas, no estado em que elas estão num estado, às vezes, tão atrasado ainda em seu desenvolvimento, que você só tem como dar leite para ela agora. Só que ela é crente como você. Então você tem todo aquele cuidado, você tem toda aquela atenção, você vai ajudando ela a crescer na fé, você vai dando aquele apoio. Às vezes uma coisa que ela fala, você dá aquela valorizada, para ela poder se sentir incentivada e poder crescer. Agora, se você tem uma visão empresarial, eu vou chegar aqui, ó, o que eu vou fazer? Quem canta bem, quem prega bem, quem trabalha bem, quem está sempre no culto, pronto, vocês aqui. O resto, sei lá, faz o que vocês quiserem. Senta aí, quiser ir embora também vai. Então, isso é a mentalidade cristã? Aquela vida que você acha que não vale nada, foi comprada com o mesmo sangue. Foi comprada com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que às vezes é aquela vida que importuna e enche a paciência de todo mundo. Mas foi comprada com o mesmo sangue de Cristo. Então ela tem que ser valorizada e tem que ser ajudada para que ela possa crescer. Então aí você tem o líder como referência e o líder como condutor, o líder que está no meio do povo. Tipos de líder, para a gente ir para o intervalo, olha só, para a gente ir para o intervalo, ó. Tipos de líder, eu vou começar a entrar nisso aqui, ó. Essa tabela de lideranças que eu trouxe aí, que eu achei muito interessante, tá certo? Então você tem pelo menos 3 tipos, o autocrático, o democrático e o liberal. Com relação a decisões, veja, com relação a decisões, o autocrático decide sozinho. Esse é o autocrático. Aí você pode dizer, o autocrático é o mal, é o ruim. Não necessariamente. Existem situações em que o líder autocrático é exatamente o que se precisa. Quando, por exemplo, no exército. No exército está lá, o destacamento militar, está fazendo um exercício de guerra. Está na fronteira do Brasil com a Bolívia. Tem um grupo ali de traficantes. Já perceberam a presença deles, querem meter bala. Aí o general chega, reúne a tropa e fala, olha, tem uma situação ali de alto risco, de um pessoal de uma milícia, que está ali, e eles têm metralhadoras, têm calibre 40, têm mísseis, têm granadas, e a gente precisa discutir aqui se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita, se a gente vai atacar, se a gente vai recuar, se a gente vai chamar reforço. Quem vota pelo reforço? Quem vota pela... Pronto, a bomba já caiu, já foi fuzilado, já viraram refém. Tem que ser em segundos.
Não, vamos colocar aqui, se prepara aqui a artilharia pesada, já manda lá uns caças para bombardear a região. É autocrático. Alguém tem que tomar a decisão direta, rápida e certeira. Então a liderança autocrática, nesse contexto, ela é adequada. Agora, não é todos os contextos que cabe uma liderança autocrática. E, infelizmente, tem pessoas que, de tanta insegurança dela em relação à posição que ela ocupa, ela só consegue visualizar uma liderança autocrática. Tem pessoas que, se um liderado dele tiver uma grande ideia, ele só falta ter um infarto. Que ele vai perder todo o afã da vida dele, era ter aquela posição. É chegar naquela posição. E é o que ele faz? Ele quer anular todo mundo. Só ele pensa. Só ele fala. Só ele é o sabidão. Ninguém tem cérebro, só ele. Então, quando você vê esse tipo de situação, pode falar. Pode ir. O interessante é que o mundo vai dar certo desse jeito, né? Ah, sim. Que a Bíblia diz que Jesus vai regir o mundo com cetro de ferro. Olha só, uma situação em que uma liderança autocrática é uma liderança autocrática e autêntica. Porque aí você tem, quando você está falando de homens, você está falando de homens que têm defeitos. Então por que eu tenho que acatar uma liderança autocrática de uma outra pessoa que tem os mesmos defeitos que eu? Então muitas das vezes, em certas situações, eu vou ter ideias muito melhores que a dele. Então por que ele não vai me ouvir? Por que ele não vai ouvir o grupo? Aí a situação que eu coloquei é a primeira, em que uma liderança autocrática é adequada, uma situação militar, situação de risco de vida, tem que ser rápida, decisões têm que ser rápidas. E a situação que o João acabou de colocar aqui, quando você tem a liderança vindo da parte de alguém que tem a legalidade de exercê-la, que aí você tem o Senhor Jesus Cristo, ninguém vai poder igualá-lo em autoridade, ninguém vai poder igualá-lo em sabedoria. Então, da parte do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu o seu milênio e reger as nações com vara de ferro, não vai caber uma deliberação. Por quê? Porque não vai existir outra ordem, não vai existir outro governo que se iguale ao dele. Então, como o João colocou, vai ser autocrático, meu irmão. Ele vai reger, ele vai dar ordens e as ordens serão acatadas. Você vai ter o reino milenial de Cristo na terra, vai ser autocrático. Agora, na atualidade, quem tem condições de exercer uma liderança autocrática? Nas situações fora daquele contexto que eu coloquei, militarismo, não tem. Se você pega os grupos aí, você vê onde é exercido, que as pessoas querem exercer essa liderança autocrática, o grupo ele se desagrega. As pessoas às vezes ficam ali por outros motivos. Não, aqui eu vou ficar porque o salário é bom. Não, eu vou ficar porque eu quero ter uma oportunidade. Não, eu vou ficar porque o ambiente é bom. Mas aquilo vai se desgastando, porque as suas ideias nunca são ouvidas, você nunca participa, você nunca dá uma opinião, você nunca pode dar, né, uma crítica, que se você der uma crítica, algum acaba. Então chega um momento que aquilo se desgasta a tal ponto que você começa a perder grandes talentos. A pessoa é um talento, ela quer exercer aquele talento, e você sempre cerceia ela, nunca dá uma oportunidade, ela vai sair dali e vai tentar exercer em outro lugar. E aí você perde, às vezes, importantes talentos. Aí quem vai sobrar? Bajulador, ou pessoas que estão presas naquela situação, às vezes não por sua causa, mas por outras situações, então elas ficam ali. Ou pessoas, às vezes, que sabem que tem um chamado importante ali, você fala, não, vou permanecer aqui, mesmo tendo que aturar essa liderança, vou ficar aqui, porque eu sei que o meu chamado é aqui, e aí ficam essas pessoas. Mas você acaba prejudicando muito a sua atuação ali. Numa autocrática, a decisão é sozinho. Numa democrática, a equipe toma decisões e o líder assiste e participa. Então o líder, ele participa, ele é um dos votos, né? Ele pode até ser um moderador. Então ele vê que as decisões ali, elas estão saindo um pouco do objetivo. Então ele chama de voto, fala, olha, vocês estão pensando nisso, mas na verdade o objetivo é esse aqui. Vocês estão fora do objetivo, do propósito. Aí ele vai e reconduz. Então, só que ele permite que as pessoas interagem, permite que as pessoas participem, que elas votem, que elas concordem, que elas discordem. Então você tem uma cooperação entre eles. E numa liderança liberal, equipes tomam decisões, participação mínima do líder. E aí você tem no líder liberal, ele é um distribuidor de funções. Então ele simplesmente dá às pessoas liberdade de agirem. E ele apenas coordena de fora.
E aí ele fica como aquela pessoa a quem eles recorrem quando tem alguma dúvida. Ah, eu quero fazer isso aqui, mas como é que faz isso aqui mesmo? Aí ele tem, muitas das vezes, a experiência, ele tem o conhecimento, aí ele vai e presta aquela informação, mas a liderança está a cargo do próprio grupo e ele não interfere. Então, uma liderança liberal, tá? Programa de trabalho, o autocrático, determina como deve ser executado. Vai ser feito assim, desse jeito. Democrático, a equipe delineia os procedimentos e o líder apoia. Então as pessoas estudam. O autocrático diz, ó, você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo lá. E aí muitas vezes aquele que está fazendo isso queria fazer aquilo. Aquele que está fazendo aquilo queria fazer isso. Tem mais aptidão para isso, tem mais vocação. Só que o autocrático diz, não, você vai fazer isso e o outro vai fazer aquilo. O democrático, o que ele vai fazer? Ele vai dar voz às pessoas para elas dizerem, não, eu tenho mais talento para a música, eu tenho mais talento para o ensino, eu tenho mais talento. Então, o democrático, ele vai apenas coordenando. E aí, a democrática em relação à liberal, o que ele vai aparecer mais? Ele vai, muitas das vezes, falar, olha, tudo bem, você até tem mais aptidão para a música, só que nós precisamos agora de ensinadores. Você tem como atender a demanda? Então, você tem como melhorar, estudar um pouco mais, se especializar para atender essa necessidade aqui. Então o democrático ele vai tentar conduzir, ele não vai impor, mas ele vai tentar conduzir. E o liberal vai deixar que as pessoas decidam o que elas querem fazer. O líder esclarece dúvidas quando necessário, então ele não interfere. Na divisão do trabalho, o autocrático determina quem deve fazer e executar o quê. O democrático, a equipe decide sobre a divisão. E o liberal, o líder não participa. Então, deixa que o grupo aqui se oriente. Com relação à participação do líder, no autocrático é pessoal. Domina elogios e críticas, tudo centrado nele. E aí você tem hoje o fenômeno de algumas igrejas que surgem na atualidade em torno de um líder. Você tem igrejas que surgem em torno de um nome, de uma pessoa. Né? Igrejas que foram fundadas por aquela pessoa e que orbitam em torno daquela pessoa, que aquele líder, ele assume na fala dos seus liderados, quase arranhando aí uma posição de um semideus, às vezes, porque é tanto elogio, é tanta, supervalorização, é tanto destaque. É o caso do Papa, né? Exatamente, que aí você tem o sumo pontifex, né, aquele que é o vigário de Cristo na terra. Então o Papa é o substituto de Cristo na terra. O Papa diz quem se salva e quem se condena. Se ele disser para você que você está excomungado, você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Porque o Papa disse. Olha só que negócio doido. Então, é uma loucura. É uma coisa assim. Quem é que tem esse poder? A quem Cristo deu esse poder na terra? Mas eles entendem que é assim, que ele é o pontífice. O pontífice é o construtor de ponte. Ou seja, você não chega lá se não for por meio dessa ponte que é o Papa. E aí, esse é um poder totalmente autocrático. O democrático é participativo e objetivo. Elogios e críticas compartilhadas. Ele está junto com as pessoas. Ele participa delas, da realidade delas e das tomadas de decisão. Então, ele está influenciando. Ele é um influenciador, ele não é ele não é aquele que dirige todas as decisões. Mas ele é um influenciador. E no liberal participa só quando solicitado. Ele fica de fora só olhando o que vai acontecer. Quando você olha todas essas situações, você diz, olha, nessa situação, essa aqui vai ser a mais adequada, o autocrático. Nessa situação, o democrático me pareceu mais correto. E existe até umas situações em que o líder, de fato, ele vai delegar funções e em algum momento ele não vai poder interferir toda hora nelas. O pastor, por exemplo, quando ele coloca as pessoas nos cargos, o pastor ele tem o seu próprio ponto de vista sobre as coisas. Ele é uma pessoa. Então ele tem o seu próprio ponto de vista. Não tem como uma pessoa ser totalmente neutra. Agora o que ele faz? Mesmo ele tendo o seu ponto de vista, em algumas situações ele vai ter que se colocar de fora. Porque se ele ficar toda hora passando por cima, ele colocou a pessoa para administrar a biblioteca da igreja. Aí a pessoa começa a organizar os livros. Aí começa a fazer um fichamento, começa a fazer códigos e tal. Aí ele acha que não, essa enciclopédia tinha que estar do outro lado, a literatura tinha que estar daquele, essa tinha que estar daquele jeito. A pessoa olha e fala, por que não faz o senhor então?
já que eu nunca vou poder ter autonomia, então para que eu existo? E é onde você vê, em algumas situações, o líder, ele fica de fora e ele delega. E ele vê se a pessoa está caminhando. Não, está um pouco diferente do que eu queria fazer, mas vai dar o mesmo resultado. Né? Vai conseguir atender a demanda, vai conseguir chegar ao objetivo. Porque senão a pessoa nunca vai ter, né, a sensação de que ela de fato está sendo útil e exercendo ali o talento para o qual ela foi chamada. Tá? Então a gente vai para o intervalo e quando voltar a gente vai falar mais acerca esses tipos específicos aqui de liderança. Uma vez que a gente viu aquela tabela, a gente vai ver um pouco mais especificamente, tá certo? Intervalo. Graças a Deus.